Você já precisou trocar o catalisador do seu carro? Cuidado, você pode estar sendo enganado sem perceber. Hoje vamos mostrar a diferença entre um catalisador clandestino e um original da Mastra, porque isso faz toda a diferença para você e para o seu veículo. Isso realmente é muito importante. Muitos consumidores caem na armadilha do preço baixo. Para a gente entender, um catalisador certificado, homologado pela Inmetro, que vai funcionar direitinho, com a durabilidade correta no seu veículo, com todos os metais preciosos presentes, eles custam hoje em torno de R$1.000, R$1.200, R$900, em torno de R$1.000, vamos dizer assim. Um catalisador fake, um clandestino, que não vai ter essa comprovação de durabilidade, de eficiência, eles estão aí na faixa de metade do preço, R$500, R$480, R$500, R$520. Então, ou seja, metade do preço. Essa diferença é muito grande, então desconfie. Primeira coisa, desconfie do preço. Preço muito fora, muito baixo, metade do outro preço. É questão de ser um catalisador fake ou um catalisador clandestino. Valdecir, eu verifiquei que o comércio de catalisador nas plataformas digitais está com bastante evidência. Exatamente, mas também tem uma armadilha aí, viu, Mariana? Porque, na verdade, se a gente fizer uma consulta nas plataformas ou mesmo pelo Google, a gente vai ver que 90% das imagens que contém lá são imagens de catalisadores clandestinos, né? Então, tem que tomar mais cuidado ainda. E, de novo, focar naquela questão do preço, porque se você evidenciar aí, você vai ver que os clandestinos são que estão dominando as imagens da internet. Então, é necessário conhecer um pouco para fazer essa compra, para não cair nas armadilhas que estão acontecendo atualmente. E, Valdecir, se eu não trabalhasse e não tivesse o conhecimento que eu tenho sobre sistema de exaustão, eu jamais iria avaliar essas informações em uma peça. Por isso que é de extrema importância vídeos como esse, para ficar de alerta no mercado para os consumidores. Sem dúvida, sem dúvida. E os clandestinos são um risco muito grande para os consumidores, E muita gente acaba caindo nesse golpe de comprar um catalisador muito barato e depois, um curto prazo, o prejuízo vem, Porque vai dar problema de durabilidade, às vezes não vai fazer a função, vai voltar no mecânico. E isso é uma dor de cabeça muito grande, ficar fazendo essa manutenção, que não é tão simples assim, a manutenção ou a troca de um catalisador. E olhando assim, Valdecir, eu consigo verificar que essa peça ela é mais atrativa do que a nossa da Mastra. Explica pra gente o que acontece aqui. O que acontece aqui, você tem toda a razão. Normalmente, como ele está vendendo uma peça clandestina, eles reaproveitam uma parte da peça genuína, que é uma parte muito bem fabricada, porém já usada. Então, o que eles fazem? Eles fazem todo um polimento, faz uma limpeza e deixa a peça brilhante, que é para causar uma atração no consumidor final. Quando, na verdade, no catalisador, o que realmente importa é a sua eficiência, a sua durabilidade e a presença dos metais preciosos aqui. São os metais preciosos que fazem o catalisador funcionar, Então, não tem milagre de ser metade do preço. Então, provavelmente aqui está um comprometimento de eficiência e durabilidade. Então, é uma armadilha realmente. Quando a gente fala armadilha, é por causa disso que você falou. Aqui fica bonitinho, bem brilhante, contra uma peça que é uma peça homologada, mas que funciona perfeitamente, foi testada. E, Valdecir, então quer dizer que essas peças elas não têm procedência nenhuma? Quais danos? O que acontece aí com o veículo? Olha, no curto prazo, pode até ser que não aconteça alguma coisa. Por uma falta de um metal ou outro, ela já começa a danificar o meio ambiente e a saúde das pessoas que andam na rua. Então, o primeiro prejuízo é a saúde humana pela falta do metal e a falta da conversão de alguns dos gases tóxicos. A médio e longo prazo, ela vai voltar a acender a luz do painel. Então você faz lá, o painel acende, você faz uma manutenção não adequada e num curto espaço de tempo vai dar problema de novo. Então é o famoso barato que acaba saindo caro porque você não usou um produto homologado, um produto com procedência, com durabilidade garantida. Então, para você ter uma ideia, esse produto aqui ele tem uma durabilidade garantida de 40 mil quilômetros. Nesse clandestino a gente não sabe, Pode ser
40 dias, 40 horas, né? Não sabe. Então, por quê? Porque não tem procedência e não foi testado para verificar essa durabilidade. Então, esses catalisadores clandestinos, além deles não terem procedência, Valdecir, eles afetam na saúde humana? Sem dúvida, afetam sem dúvida, porque eles provavelmente, ou eles deixam de ter um dos metais que fazem, né, a conversão dos gases tóxicos, ou então eles têm muito pouco metal. Então, em curto tempo, ele deixa de operar e continua poluindo, né? Então, o que acontece? A legislação no Brasil, ela exige que as montadoras vendam os veículos com baixa poluição, né? Quando chega na reposição, a legislação também pede a comprovação da certificação para que esse veículo continue não poluindo e não afetando a saúde humana. E quando você coloca um clandestino, você não vai garantir que está a quantidade correta e a conversão correta dos gases. Então, com certeza, afeta a saúde humana de quem está andando na rua, que somos nós. E confirmando tudo isso, a Mastra, os produtos que a Mastra homologam junto ao Inmetro, ela garante toda essa conversão de gases. Então, a Mastra, ela preserva a saúde humana através dos seus catalisadores certificados e homologados. Então, assim, não é que a peça da Mastra ela é mais cara, é porque a gente agrega valor no nosso produto, né, Valdecir? Exatamente. Perfeitamente, é isso mesmo, o valor agregado aqui, por isso que ele tem uma pequena diferença de preço às vezes, né, em relação aos clandestinos, que não é tão pequeno, às vezes é metade, né, do preço clandestino em relação da massa, mas aqui tem metal precioso e tem comprovação de durabilidade. E fala pra gente um pouquinho das certificações aí que a Mastra fornece em relação à peça. A Mastra foi pioneira na certificação de catalisadores, mas a legislação ela é vigente desde 2001. Então a Mastra foi a primeira empresa a fazer a homologação de todos os modelos, né? Que também não adianta, nós temos algumas empresas que faz a homologação de um modelo e depois coloca o logo aqui do Inmetro como se tivesse homologação da linha toda. Não tem. Foi feito um modelo, né? E não tem nem marca o modelo na peça, nada, só coloca um logo do Inmetro. Tem que tomar cuidado também com isso. Um logo do Inmetro ali não significa, né? Hoje em dia está se falsificando até o logo do Inmetro. O importante mesmo é comprar de uma marca homologada, tem que ter a marca do VE ali que a gente já mostrou, né, que é o volume do elemento ativo. O Inmetro especifica a quantidade de metal aqui em relação ao motor do veículo, tudo isso é muito importante. Por isso que é importante você comprar um produto que seja de uma marca confiável e homologada. Então fique no vídeo para você conferir como é a construção da peça, tanto de um catalisador clandestino quanto de um catalisador de qualidade e procedência da Mastra. O que acontece nas peças clandestinas, um certo apelo que o preço traz nessas peças clandestinas. Que no caso nós temos uma peça genuína, né, que a gente foi testado da Mastra, e aqui do lado esquerdo nós temos uma peça clandestina. O que é feito com essas clandestinas é o seguinte: toda a parte superior e inferior, elas são reaproveitadas do produto genuíno que ele tem lá. Ele pega uma peça de sucata, uma peça que já foi inutilizada, ela é cortada, toda essa parte aqui é feita uma maquiagem, né? Então ela é feita um jateamento, um polimento, ela parece uma parte nova, mas na verdade ela tem até o símbolo da montadora aqui da Volkswagen, são flanges que são em aço fundido, diferente das flanges laminadas. E a peça é dado todo um trato visual, né, que para ela ficar uma aparência boa para ser vendida, seja pela internet, seja ser vendida na loja. Mas na verdade dá para se ver que a peça ela é uma peça já retrabalhada, é uma peça recalchutada. Ao contrário dessa peça que é uma peça feita completamente dentro de um projeto voltado para o veículo. Valdecir, passa uma dica para os consumidores que estão nos assistindo. Como que eu consigo identificar uma peça de qualidade e de procedência? Explica para eles, por favor. Principalmente, Mariana, olhando, uma peça certificada, ela tem que estar gravada de maneira indelével no corpo do produto, né? A marca do fabricante, o logotipo do Inmetro, o VEA, que é o volume do elemento ativo, que é a quantidade de metais que vai ter aqui para fazer a conversão dos gases, bem como todos os códigos de rastreabilidade. Diferente das que quando você olha na internet e você já vê o produto sem nenhum logo nem nada, e também não adianta ter
um adesivo, né, dizendo que tem Inmetro, isso não é suficiente. É necessário realmente que tenha tudo de forma indelével no corpo, como nós vamos demonstrar logo adiante. Além do selo, né, que é um selo que não é permanente, não é indelével, é um selo adesivo, né? Tem também toda a parte de cima, como eu tinha mostrado, essa parte aqui é toda a parte original, né? Ela é a parte que foi cortado aqui, a gente pode ver que tem 2 cordões de solda, né? E a flange até está com a marca da Volkswagen ainda, porque é um catalisador da linha Volkswagen, mas a gente percebe que é toda polida, né? Jateada, polida para ficar bonita, mas que não tem a certificação e não tem as informações para o consumidor ou para quem está instalando. Então aqui nós vamos ter o logo, né? O logo logo ao lado, a marca do fabricante, que no outro não tem. O VEA, que é o volume do elemento ativo, tem que estar especificado aqui, né? A indústria brasileira, e aqui a identificação de rastreabilidade, o código e a rastreabilidade do produto. O modelo aprovado frente ao Inmetro. Então, pessoal, agora para complementar a análise do clandestino versus o homologado, aqui nós temos a questão da parte interna, que é a parte da cerâmica, a parte dos metais, que no caso do certificado ele vem com a procedência. Por exemplo, a Mastra trabalha com as cerâmicas da Umicore, com a tecnologia de conversão dos gases da Umicore. Então a gente vai ver aqui, ó, a gente abriu o catalisador, eu vou abrir aqui para vocês, cortou. Nós fizemos o corte do catalisador e aqui a gente consegue ver a rastreabilidade e o lote da Umicore com o código do banho e da tecnologia empregada. Esses números aqui, essas letras, quer dizer, a tecnologia que foi empregada, a quantidade de metais que tem aqui e também tem o número individual de série dessa cerâmica. Qualquer problema que vier a dar, né, que nunca deu, mas que vier a dar, nós temos condições de rastrear toda a cerâmica até a origem dela, do banho dela. Essa é uma peça homologada pelo Inmetro, certificada. No caso do clandestino, que eu falei para vocês, que é cortado e colocado aqui, então a gente vai ver, ó, não tem nenhuma codificação. Às vezes alguém vai falar, mas está do outro lado. Aqui a gente consegue ver também do outro lado, né? Não tem, é uma cerâmica branca, que o pessoal já conhece no mercado como cerâmica branca, né? Sem procedência nenhuma. Então esse é o grande risco que você está correndo, comprar uma peça homologada ou uma peça clandestina, sem origem da cerâmica. Então, para você, lojista, muito cuidado, é disso que a gente principalmente fala. Não é da questão externa, estética, bonita ou não. A questão é da procedência e da rastreabilidade que tem. Isso aqui tem garantia de 40 mil quilômetros, né? Durabilidade de 40 mil quilômetros, e a garantia da Mastra e da Umicore junto. Esse aqui não tem garantia, né? É um produto barato, sem procedência, sem garantia, clandestino. Então essas são as principais diferenças que dá para ver externamente, já identificar o que é um catalisador certificado para reposição e o que é um catalisador clandestino. É bem fácil ir olhando, percebendo as diferenças. E lembrando que essa peça ela foi comprada, adquirida pelas plataformas digitais, pelo e-commerce. E eu fiquei surpresa porque veio um recadinho aqui para mim. Então, atenção, oportunidade especial. Após a sua confirmação do recebimento da mercadoria, temos uma oportunidade especial para nossos clientes. Compramos o seu catalisador usado, valor em média de R$100 até R$300 após a análise. Odecir, explica um pouquinho aí pra gente, o que acontece? Por que eles mandam esse bilhete? Zero surpresa, né? Porque, gente, é tão fácil da gente ver. Nós não falamos, o catalisador automotivo, ele trabalha com metais preciosos. Esse metal precioso continua na sua peça. O que acontece é, resumindo assim, a peça ela vai desgastando, não desgasta na verdade, ela vai sujando com aquela fuligem, mas o metal precioso continua lá. Então essa benevolência aí, esse especial, não tem nada especial. Eles vão usar a carcaça, como nós estamos mostrando aqui, eles vão cortar aqui, vão usar a carcaça, vão dar um banho, vão fazer um polimento e vão usar essa carcaça. Então vai virar dinheiro de novo para eles. E o metal que está ali vai ser moído, essa cerâmica, e eles vão também revender. Eles vão ganhar mais de R$100 só nessa cerâmica que eles estão dizendo que o seu catalisador é usado, né? Então não tem nenhuma benevolência nisso.
É tudo para continuar o negócio clandestino deles ainda com maior lucratividade. Então, resumindo, catalisadores clandestinos é igual a risco, gastos desnecessários e problema para o seu veículo, e a Mastra é igual a qualidade, segurança e confiança. Na hora de trocar o seu catalisador, exija a Mastra, porque o barato ele sai caro, mas a confiança ela não tem preço. Muito obrigado por assistir! Um abraço, até o próximo vídeo.